Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Você sabe o que é epilepsia? Já presenciou alguém tendo uma crise epilética? Estamos aqui com a doutora Ana Lígia Silveira, que ela é neuropediatra e vai esclarecer esse assunto tão importante desta doença que atinge milhares de pessoas. Doutora Ana Lígia, muito obrigada. Em primeiro lugar, o que é epilepsia? Bom, epilepsia é uma desorganização momentânea, uma desorganização elétrica do cérebro, ele como se entrasse num curto-circuito. Então, pode ser localizado ou em todo o cérebro. A área que foi atingida por esse curto-circuito, ela deixa de funcionar. E a pessoa não tem um domínio sobre essa área. Então, ela perde a consciência, ela pode enrijecer a musculatura, ela pode ter uma vocalização sem que queira falar, e também pode ser alguns sintomas mais sutis, assim como simplesmente parar de olhar, ficar fora da consciência e não perder o tônus, não cair. Então, existem vários tipos de crise epilética. A gente pode botar crise epilética convulsiva, que é a que tem abalos musculares, e crise epilética não convulsiva, que o exemplo é a crise de ausência, tão famosa, tão falada, que é da infância, né? E quando que a pessoa consegue fazer o diagnóstico correto que tem epilepsia? Bom, existem muitos falsos diagnósticos. A gente vê principalmente os falsos diagnósticos naqueles que vão para a cirurgia de epilepsia. Então, eles passam por muitos testes psicológicos, e nesses testes a gente vê muitas falsas crises epiléticas. Vamos dizer assim, a pessoa simula que está tendo um desmaio, a pessoa simula que está tremendo. Eu acho que isso é mais comum em adultos. Em criança eu nunca vi uma simulação, mas existe então uma falsa crise. A crise verdadeira, a pessoa perde a consciência, tem movimentos ou de uma contração muscular, isso é uma crise generalizada, uma contração muscular com cianose perioral, fica roxa. Quando tem esse roxo, é porque ela tem uma apneia, ela para de respirar, e muitas vezes ele é seguido por movimentos, abalos musculares, abalos clônicos. E aí, nesses abalos clônicos, a pessoa saliva, baba, outras vezes se urina. Então, esse é a crise generalizada e dura em torno de 1 minuto. Para a gente diagnosticar uma crise epilética, ela não tem que ter uma causa. Por exemplo, ela não é secundário à febre, a uma intoxicação alcoólica, a um trauma craniano. É uma crise sem causa. Ela tem que ocorrer mais do que uma vez, então seriam 2 crises e sem uma causa, e aí a gente vai para a investigação, com eletroencefalograma e ressonância magnética. Então, o diagnóstico precisa ser feito com estes exames? Sim. Clinicamente, seriam 2 crises sem uma causa. Espontaneamente, a pessoa tem essa perda de consciência, movimentos musculares. E a pessoa nasce com essa doença? Ou ela pode desenvolver no decorrer da vida? 60% ela é genética. Então, a genética evoluiu nos últimos anos maravilhosamente, né? Então, atualmente, a gente tem 60% como genética, a pessoa tem a propensão de ter a crise, e ela vai ter sua crise, principalmente a genética, na infância, e tem a crise criptogênica, que, por exemplo, a pessoa ela tem um dano, e secundário a esse dano ela vai ter crises. Uma pessoa que fez uma encefalite,
ela pode ficar com dano cerebral ou uma meningite. Fez um dano cerebral e a partir daí ela vai ter crise. Uma criança que nasce e tem uma falta de oxigênio, uma hipóxia. Ela era normal até esse momento. Onde houve o dano, esse dano machucou o cérebro e ela vai ser epilética. E ela vai ser epilética para o resto da vida? Isso depende do grau de anóxia, no caso, né? Tem pessoas que têm grau leve, outros se tem um grau muito agudo, ela pode ter uma paralisia cerebral junto e epilepsia. Então, essas causas adquiridas, tem muitos outros. Pode ser secundário a um tumor, a um AVC. A partir desse evento que danificou o cérebro, surge uma epilepsia. Então, tem os genéticos e os adquiridos. E a questão, o que se faz quando a gente se depara com uma situação dessa? Uma pessoa está tendo uma crise epilética, né? Ela está ali convulsionando. O que a pessoa precisa fazer? A primeira coisa é saber que a crise não pega, né? Tem pessoas que, já por um preconceito muito antigo, tem medo de tocar na pessoa que tem crise, porque a pessoa saliva, a pessoa faz movimentos com braços, perna, revira olho. Então, a crise não pega tocando na pessoa. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar a cabeça confortável, se tiver alguma almofada, alguma coisa, para ela não bater a cabeça. Lateralizar a pessoa, porque se junta saliva e posteriormente vômito, ela lateralizada vai tudo para o lado aquilo. E não aspira. Afrouxar a roupa e deixar livre o ambiente, não ficar sufocando com várias pessoas junto, deixar livre. Não botar a mão na boca, porque a tendência é fechar muito forte o masseter, então tu não consegue abrir a boca. Não tentar abrir, deixa fechado. Não vai engolir a língua, porque a língua é muito presa na base dela. Só lateralizar. Crianças pequenas, às vezes os pais querem botar os dedos para abrir a boca, para respirar, mas a pessoa está respirando. Então, o mínimo de ar que está entrando, a gente pode até sufocar aquela pessoa com dedos, né? Ou fazer cheirar perfume, ou cheirar álcool, nada disso. Só deixar de lado e esperar que passe. E vai passar naturalmente? A maioria passa naturalmente. As crises generalizadas, elas duram em torno de 2 minutos. Quem está próximo chama o SAMU. A maioria passa rápido, mas se não passar, então eu vou ter que chamar um pronto-socorro. Porque o SAMU, aí ele vai ter uma cânula, que se chama cânula de Guedel, que vai baixar a língua, vai ter um aparelhinho para aspirar secreções e vai ter oxigênio, que é o que a gente faz no hospital. Então, na rua ou em casa, nós não temos esses recursos. Certo. Então, um socorre lateralizando e o outro chama o SAMU. E se a pessoa está tendo uma crise de noite, pode ter essa crise dormindo, por exemplo, e não tem ninguém para socorrer? Pode. Isso também é tema de muitos congressos, na pessoa que mora sozinha. Se teve 2 crises, a pessoa é epilética, se a gente vai tratou o tempo que usualmente, estatisticamente, a gente usa o tratamento, 5 anos para quem teve uma crise, e se pergunta se vai manter ou não. Eu me lembro num congresso que foi colocado para o público, neurologista, no caso de um padre que teve crises convulsivas, que ele se acordou com a língua mordida, dor de cabeça. Passados 5 anos, se seria retirada a medicação ou não desse padre. E aí o público grande, assim, todos neuro, foi num consenso que deveria ser mantido, porque ele não ia ter um socorro se tivesse uma nova crise. As crises, a maioria das vezes, são benignas,
elas passam sozinha, mas se a pessoa acaba vomitando e aspirando. E é raro, mas existe o SUDEP, que é a morte súbita pela epilepsia. Não se tem ainda a causa do SUDEP. Sabe-se que pessoas que morrem pela epilepsia, elas são pessoas epiléticas graves, elas têm muitas crises, e numa dessas crises faz um edema agudo de pulmão e falece. Então, a pessoa que não tem quem atenda é de ter uma junta médica e ver se suspende ou não, por esses dois fatores. Não se sabe se ela vai ficar bem ou pode até falecer em função no caso, quando de a aspiração ou SUDEP. Diagnóstico, quando a criança faz um diagnóstico, os pais veem que ela tem algumas crises, algumas convulsões, ou esses sintomas que nós já ouvimos. A criança começa a tomar medicação e ela vai tomar a medicação a vida toda? Não. Existem vários tipos de crise. O eletroencefalograma nos define muitos diagnósticos de crises, de tipos de epilepsia, né? Então, assim, o que eu aconselho, quando a gente faz o diagnóstico de epilepsia e a gente inicia o antibiótico, o anticonvulsivante, essa criança não está controlada. Então, nós vamos monitorizá-la à noite. Ou vamos botar um babysitter com foto, com vídeo, aí os pais estão num quarto e estão monitorizando aquela criança. Alguns preferem que a criança vá dormir no quarto. Eu não acho errado, no início, porque assusta muito, porque tem crises que são desencadeadas pelo sono. Então, tem crises que são desencadeadas pela vigília, que é o acordado. Mas essas desencadeadas pelo sono, eu acho que devem ser monitorizadas, pelo menos até o tratamento se tornar eficaz. E aí a pessoa que tem epilepsia, ela pode ter uma vida normal, ela pode dirigir, ela pode viajar, ela pode trabalhar? Existe alguma restrição à pessoa que está diagnosticada com epilepsia? 30% das epilepsias, elas são de difícil tratamento. 70%, um único remédio controla e a pessoa não vai ter crise nenhuma, vai ter sua vida completamente normal. 30% podem ter até 40 crises por dia. Meu Deus! É Sim, assustador para a pessoa ali. É assustador e é invalidante. Meu Deus! Então, assim, essas crises mais complicadas, geralmente elas são relacionadas ao lobo temporal. E aí a manifestação é diferente. A pessoa ela perde a consciência, mas ela não perde o tônus. Então, se ela está dirigindo, ela continua com a mão no guidão e acelera. Até houve um caso no Rio de um senhor que atropelou várias pessoas, acho que foi em Copacabana, porque tinha crise de automatismo. Meu Deus, que perigo. Crises de automatismo. A pessoa continua inconsciente, mas fazendo movimentos. Então, essa pessoa, se ela não está controlada, ela não deveria nem ter carteira de motorista. Na Inglaterra, a pessoa tem que ter 2 anos sem crise para poder tirar a carteira. Aqui no Brasil, eu não sei... Sim, mas daí aí vai dar consciência da pessoa informar na hora de fazer uma carteira. Ah, sim. Né? E a última pergunta, assim, existe cirurgia para isso? Sim. Por exemplo, se a pessoa tem um tumor e ele é o fator causador da crise, tem que se retirar o tumor. A cirurgia do lobo temporal é outra cirurgia muito realizada, porque essa área danificada a gente pode retirá-la e melhorar as crises. Muitas vezes não fica sem crises, não vai ter mais as 40 por dia. Vai continuar tomando remédio, mas vai ter 1, 2 por dia, que já é uma vida mais tranquila, né? Mas isso, assim, são casos extremos. E em criança, a gente tem síndromes neurológicas, como esclerose tuberosa, a síndrome de West, que são síndromes.
essas também levam ao atraso do desenvolvimento e muitas crises por dia. Tudo isso se resume em 30%. O resto tem uma vida completamente normal. Muito bem. E que, quando tem um familiar, tem que ter um cuidado maior, porque é genético, né? Então a pessoa já pode investigar antes isso, né? Sim. O genético, geralmente a gente não costuma investigar a família. A gente sabe assim, ó, a crise rolândica, que é a crise que a criança começa a dormir e aí ela não consegue falar, tem um leve puxado da boca, não consegue se comunicar, mas os pais olham e veem que ela está desperta, desesperada. Essa é uma crise sabidamente genética. Não preciso fazer exame genético, é uma crise que ela vai curar na própria infância. A crise de ausência, que a pessoa subitamente perde a consciência por segundos e fica como uma estátua, também eu sei que é genética, vai curar até 10 anos, não precisa fazer exame genético. Tem crises que são com sintomas de náusea, vômito. Antes a criança fica muito irritada, depois tem náusea, vômito, e aí tem uma perda de consciência que demora uns 30 minutos. Também é uma crise chamada crise de Paiotonopolos, que ela dura 30 minutos, também é uma crise genética. A crise mioclônica juvenil, que já é mais lá pelos 16 anos, que são tipo pequenos choques que a pessoa tem na mão. Ela levanta, vai pegar a escova de dente e pula, a escova cai. Ou vai pegar o café e o café pula, porque ela tem pequenos mioclonias. Também se sabe que ela é genética. Só que essa crise, em 90%, tem esse movimento e depois ela generaliza. Depois ela tem o tônico clônico. Então, essas são as principais crises genéticas, sabidamente familiares, e que curam espontaneamente. Tu vai usar o remédio para evitar que a pessoa tenha crise. Só que esse cérebro vai amadurecer e a crise vai desaparecer. Então, lá pelos 20 anos, a maioria, ou antes disso, a gente já tirou a medicação. São as crises genéticas. Agora, com a evolução da genética, existem crises complicadas, crises generalizadas, que a gente pode fazer exames. Pode fazer o painel da epilepsia, para saber que tipo de epilepsia é. Então, a gente pode fazer o painel da epilepsia ou o exoma, que esses exames são feitos assim, ó, são laboratórios especializados em genética. Vem pelo correio um copinho, a gente coloca saliva dentro dele, depois bota o cotonete e depois mistura num outro líquido. Mais ou menos como é o que a gente faz para o Covid. Aí esse exame vai para São Paulo, ou também já tem em Porto Alegre, e aí a gente consegue ver o tipo de crise epilética genética. Certo. Mas para esses casos mais corriqueiros não há necessidade. Muito bem, doutora, adorei essas informações. E vocês que estão nos ouvindo, curtem esse programa. Eu acho que é um programa importante, até para quando acontecer, né, de algum familiar, algum conhecido, ou mesmo algum desconhecido na rua, saber os cuidados adequados. Agradeço a tua participação, compartilhe nosso programa, que nós estaremos toda semana aqui com programas bem importantes. Muito obrigada, doutora Ana Lígia. Obrigada. Grupo Felite, levando felicidade para onde for.